Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast e hoje nós vamos falar aqui com o Esdras. E antes da gente começar o nosso podcast, editor, coloca na tela aí o depoimento que a gente recebeu aqui do Esdras, que foi muito legal, um dos depoimentos aí mais emocionantes, muito bacana, e a gente resolveu trazer ele aqui para saber ainda mais sobre a história dele e compartilhar isso com vocês. Essas plaquinhas aqui para mim representam a materialização de um sonho que foi construído com muito suor, lágrimas. Quantas vezes eu chorava no banheiro, tomando banho para minha esposa não ver. Trabalhava altas horas da madrugada e a mentoria do Ítalo me ajudou principalmente a conseguir aumentar a escala dos meus projetos no YouTube. Foi no YouTube que a gente conseguiu melhorar muito o ROI das nossas campanhas e receber essa premiação aqui hoje é falar para mim mesmo, falar para todo mundo que acreditou em mim que valeu a pena cada um dos segundos e minutos e horas e dias de muito esforço e trabalho e acreditar que o trabalho recompensa. Então, ao Ítalo, muita gratidão pela mentoria e pelos seus ensinamentos. Então vamos lá, Esdras, vamos começar aí com a tua história, um pouquinho aí como é que é, de onde que tu veio, onde é que tu mora, como é que tu conheceu aí o mercado digital. Boa tarde, Ítalo, quero dizer que é um prazer estar conversando aqui com você hoje, com a audiência do podcast. Bom, falando um pouco da minha história, cara, minha história começa quando eu me formo no curso de Direito, e aí não querendo muito advogar, buscando outras alternativas. Falei, cara, eu sou bom de venda, eu gosto de propaganda, de marketing, mas não quero advogar. E aí eu procurei uma especialização em marketing jurídico. Falei, pelo menos eu não vou advogar, eu tenho um universo de colegas aos quais eu posso atender com o serviço de marketing jurídico. E nessa especialização em marketing jurídico, um dos meus colegas era um cara que fez o Fórmula de Lançamento, antes de ser o Fórmula de Lançamento, numa turma mais restrita do Érico Rocha, e me falou dessa oportunidade. Então, meu primeiro passo no mercado digital foi lá em 2013, no primeiro Fórmula de Lançamento. Caramba. E de lá para cá, fui estudando e praticando muito marketing digital, bem nos bastidores mesmo, até porque eu tinha uma carreira dupla, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil, trabalhei quase 12 anos no Banco do Brasil, concursado, e também, em paralelo a isso, eu trabalhava prestando consultoria para empresas, porque no ensino médio eu me formei no Sebrae e depois fui prestar consultoria. E aí eu fui vivendo essa dupla jornada, participando de bastidores de lançamento, bastidores de perpétuo, bastidores do universo de afiliados, de PLR, até que em 2019, depois que minha primeira filha nasceu, eu converso com minha esposa, com os meus pais e falo, tomei uma decisão, vou pedir demissão do Banco do Brasil, vou realizar meu sonho, que é viver de marketing digital. E aí começa toda uma nova história, né? Que legal, cara. Aí foi, então, basicamente, tu conheceu o mercado em 2013, mas só lá para 2019 que tu tomou a decisão de, não, realmente eu vou tornar, de fato, o marketing digital a minha primeira opção e vai ser só isso que eu vou fazer, foi isso? Exatamente. Eu me recordo até de uma conversa que eu tive com a minha esposa. Minha esposa é uma pessoa bem segura, né? Ela gosta de segurança. E ela falou assim, amor, você tem certeza do que você está fazendo? Eu falei, amor, meu plano B é fazer o plano A dar certo. Então, em tese, não existe plano B. Esse plano tem que funcionar. Tu largou ali um emprego com essa certa estabilidade para realizar o teu sonho, de fato, de estar vivendo do digital e com o que ele realmente proporciona aí, né? Acredito que... O que te motivou aí a tomar essa decisão? Por que tu largou essa carreira para vir para o digital? Por que tu achou isso uma boa ideia? Cara, um dos valores mais fortes para mim, Esdras, hoje é a liberdade. Talvez hoje não, sempre foi e eu não sabia. E eu percebi que o marketing digital ele poderia me dar as duas liberdades que eu mais valorizava, que era a liberdade, primeira, geográfica e a liberdade de tempo. E, obviamente, como consequência, a liberdade financeira. Mas foi principalmente pela liberdade de tempo e a liberdade geográfica que eu tomei essa decisão. Essa oportunidade de ver a minha filha, e hoje o meu filho também de 1 ano, crescer, acompanhá-los. Um sonho que eu tinha era levá-los na escola, levá-los na natação, levar minha filha no balé, levar meu filho no futebol. Hoje eu já consigo realizar grande parte desses sonhos, né? O meu filho está com 1 ano, então ainda não joga futebol, mas hoje eu já consigo buscar a minha filha no balé, já consigo ir com eles na natação e levá-los à escola, buscar alguns dias quando eu não tenho reunião, e isso para mim, cara, não tem dinheiro que pague. Eu falo com algumas pessoas assim, hoje eu tenho a vida que eu sempre sonhei. Pô, que legal, cara, que
interessante, assim, né? A gente, é óbvio que estudando as personas, né, inclusive dos meus produtos, enfim, Sim. a gente passa por esse estudo, por essas vontades, por esses desafios que as pessoas que estão no digital, parte delas tem, mas ouvindo com esse tanto de detalhe, vendo que é de fato ali a realidade, que muitas pessoas passam por isso, né? E que essa é uma grande vontade de tu conseguir acompanhar de perto as pessoas com que tu mais ama, né? A tua família, de fato, tu tá ali presente, não só, eu consegui um bom trabalho para conseguir ganhar um pouco de dinheiro ali, mas ao mesmo tempo abrindo mão de estar ao lado, né? Estar perto, estar aproveitando, desfrutando desse dinheiro ou dessas condições que tu adquire ali. E com o marketing digital, não só o marketing como um todo ali, mas a era digital, né? Essa era de conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo ali, e principalmente com o marketing digital pelos ganhos exponenciais e por essa capacidade de tu estar de qualquer lugar do mundo trabalhando e fazendo teus horários da maneira como tu quiser, né? Tipo, tu pode passar o dia, por exemplo, com os teus filhos e passar a noite trabalhando, não faz Sim. diferença. É uma grande vantagem, né, desse universo, assim. Eu acho que isso é extremamente importante também, né? E aí, tá, tu começou então em 2019, e como é que foi essa jornada? Começou fazendo o quê? Por onde foi que tu iniciou? Na verdade, no final de 2019, eu peço demissão do Banco do Brasil, e aí eu tiro um sabático com a minha esposa, a gente vai viajar pelo interior do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí em fevereiro de 2020, de fato, começa a minha jornada, eu abro a minha agência de tráfego e copy. Eu trabalhei antes de sair do Banco do Brasil, eu trabalhei muitos anos como copywriter, né, nos bastidores de lançamentos, suporte de lançamentos, principalmente, dando consultoria de copy, porque o meu primeiro curso de copy foi em 2014, ali com Conrado Adolfo. Então, eu dava algumas pequenas consultorias. Então, eu começo a minha agência de tráfego e copy, e eu me recordo bem que eu começo ali por volta da primeira semana de fevereiro, e exatamente quase um mês depois, dia 17 de março, todos os meus clientes cancelam comigo, porque a pandemia começou em São Paulo e no Rio de Janeiro uma semana antes de Belo Horizonte. E naquela altura, 90% dos meus clientes, dos clientes que eu conquistei em fevereiro, estavam no Rio e São Paulo. Então, da noite para o dia, eu vi o meu faturamento despencar para zero. E a pior notícia não foram os meus clientes terem cancelado comigo. A pior notícia foi que, quando eu saí do Banco do Brasil, eu recebi um acerto aí de alguns 6 dígitos, peguei de forma irresponsável grande parte desse valor, investi em viagens, em algumas aquisições familiares, e comprei uma franquia de marketing digital. Só que qual não foi minha surpresa? Que a galera que operava essa franquia sabia menos de marketing digital do que eu. Caraca. Então, eu fiquei muito inseguro de repassar naquela altura clientes para eles, e foi aí que eu me obriguei a estudar mais para poder recuperar aquele prejuízo que eu tinha tido. Tanto é que essa franquia hoje ainda existe, mas no formato diferente do formato que eu comprei. Então eu falei, cara, agora eu tenho que recuperar esse prejuízo, eu preciso colocar essa grana de volta no bolso. E aí foi onde eu comecei a estudar muito copy, estudar tráfego. E aí, durante a pandemia, para sobreviver ali, eu fiz muito drop service. Então, eu passava o dia em comunidades do Facebook. Alguém estava precisando de um designer, falava, eu resolvo. E aí, eu pegava alguém que fazia mais barato, colocava um spread, vendia o serviço, fiz isso com tráfego, fiz isso com design, fiz isso com edição de vídeo, fiz isso com copy. Eu mesmo resolvi, mas às vezes era um trabalho muito grande, parte do trabalho eu terceirizava. E fui fazendo isso por uns 6 meses. E eu me recordo de um episódio muito assim doloroso, que teve em 2020, o feriado da Páscoa, se não me engano, ele foi um feriadão porque emendou com o final de semana. E eu me recordo que no segundo ou terceiro dia do feriadão, o meu dinheiro acabou. Eu fiquei com 86 centavos na conta bancária e eu não tinha nem dinheiro mais para comprar um pão francês. E assim, graças a Deus eu nunca passei necessidade, eu não venho de uma família pobre, sempre estudei em escola particular, sempre tive uma condição de vida muito abençoada, graças a Deus. Meu pai trabalhou muitos anos concursado, só que eu tinha vergonha de pedir para o meu pai dinheiro.
naquela altura, eu já estava casado, já tinha uma filha, e eu fiquei com vergonha porque eles ainda não tinham aceitado ou superado a minha decisão de sair do Banco do Brasil. E eu sabia que eles estavam muito angustiados. Então eu não queria passar essa vergonha, sabe, de pedir dinheiro pro meu pai. Eu fiz merda e agora eu vou pedir dinheiro para ele. E eu não fiz, cara. E eu me recordo que a gente tinha uma vizinha que eu, particularmente, nunca tinha conversado com ela. Talvez a minha esposa tivesse conversado muito pouco com ela. E ela sempre fazia assim, ó, feriado, final de semana, ela ia pro sítio dela. Nessa semana ela fez diferente. Ela foi pro sítio durante a semana, no feriado ela voltou. E ela trouxe, assim, cara, muita comida, assim. Mandioca, abóbora, frutas, legumes, vegetais que ela colheu na própria roça dela, no sítio, e levou pra gente. E a gente passou muito bem aquela semana com tudo aquilo que ela tinha trazido. E isso, para mim, virou uma chave muito absurda. A chave de falar, cara, eu nunca mais posso deixar isso acontecer com minha família de novo. Nunca mais isso pode acontecer com minha família de novo. E aí foi onde eu comecei a insistir pesado, trabalhar muito. Cheguei a trabalhar por vários meses, 19 horas por dia. Caraca. E aí até mais ou menos setembro de 2020. E aí, em setembro de 2020, as coisas começam a ficar um pouco melhores, o mercado vai reabrindo, eu consigo novos clientes de negócios locais, e aí a minha agência começa a rampar. Muito, de outubro para dezembro, a gente cresceu muito rápido. É coisa assim da gente sair de, sei lá, múltiplos 4 dígitos para 5, quase 6 dígitos. Em de menos de 3 meses. Qual que você acha que foi a virada de chave para isso? Cara, assim, na minha cabeça foi ter passado por essa experiência de quase fome, entre aspas, dessa escassez financeira, e uma combinação de que eu me dediquei muito durante a pandemia, e aí quando o mercado reabriu, eu já estava com um feeling da conversa com o empresário muito apurado. Então, como eu estava preparado. Exatamente, tomei muita porrada, quando o mercado volta, eu já estava calejado. Então, eu sabia onde eu tinha que bater no meu discurso, na minha comunicação, nas minhas ofertas, e eu comecei a ser muito assertivo. Eu cheguei a ter meses de, a cada 10 empresários que eu sentava, eu fechava com 8. Caraca! Uma taxa de conversão de 80%, que é muito fora da curva do mercado. Mas é porque eu, de tanto treinar, por muitas horas por dia, eu fiquei muito bom naquilo. Show. Aí, isso daí foi final de 2020, tu tava com a agência ali de novo. Aí começa 2021, qual são as perspectivas ali? Tu continua com a agência, começa com oferta, como é que foi? 2021, eu ainda estava com a agência, só que aí a gente começa a absorver outros 2 novos serviços. A gente começa a prestar serviço para outras agências, tanto de negócios locais quanto de lançamentos, e a gente também começa a fazer os nossos próprios lançamentos. E aí, no meu primeiro lançamento de 2021, a gente bate 7 em 15. Top. Nós fizemos quase 2 milhões em 15 dias. Quase 2 milhões em 15 dias, e aí isso vira outra chave, porque só de comissão a nossa agência recebe múltiplos 6 dígitos. E aí eu falei, cara, isso é possível. Isso é real mesmo. Eu estou vivendo na pele. E aí a gente começa uma escalada forte, fazendo lançamentos, e depois, no segundo momento, a gente começa a implementar alguns perpétuos, né? Que naquela altura eu talvez não conhecesse como perpétuo, mas o que eu fazia era, em essência, o que hoje o mercado chama de perpétuo. Show. Aí, quando foi que tu começou a fazer os perpétuos? Quando foi que tu me conheceu? Como é que foi essa jornada aí, essa próxima virada de chave? Por que como é que foi essa transição, né, para colocar mais perpétuos e não ficar fazendo só lançamento, ou os serviços que vocês faziam? Como é que foi essa fase aí? Perfeito. Como a gente viu com esse lançamento de múltiplos 7 dígitos que era possível, a gente começou a escalar a nossa operação. E aí eu, num movimento muito audacioso, comecei a trazer mais clientes e mais equipe. Cheguei a ter uma agência com quase 15 colaboradores, mais de 60 projetos. E aí, nessa altura, a gente atendia e-commerce, negócio local, lançamento, perpétuo. Só que aí, mais para o final de 2021, eu tive um burnout. E concomitante com isso, a minha esposa, ela vira para mim e fala assim, cara, você está trabalhando muito, você quase não está convivendo com a gente, com a sua família, se você não melhorar teu ritmo de vida, a gente vai separar. E eu me recordo que teve um dia que eu saí para atender um cliente, quando eu voltei, ela estava com as malas na porta, falando que ia embora. E aí aquilo me ligou um sinal de alerta muito grande, e aí eu falei, cara, olha, não dá, eu preciso mudar meu ritmo. E aí eu começo um movimento mais acelerado,
principalmente depois de um conselho do meu pai, de vou aos poucos cancelando os contratos com clientes, desfazendo da equipe e da agência, entre aspas, e começo a focar muito em consultoria de growth hacking. Porque, como eu trabalhei com consultoria empresarial há muitos anos, eu vi no growth hacking o que eu já fazia nas consultorias de uma forma mais organizada. E aí começo a atender alguns clientes pontuais com consultoria de growth hacking, com contratos aí de múltiplos 5 dígitos mensais. E aí, numa desses movimentos, eu falo, cara, agora que eu estou mais tranquilo, acho que eu quero criar uma estrutura própria de lançar meus produtos, de me lançar. E aí, pesquisando, eu conheci o Kaique, e do Kaique, eu vi que ele tinha postado alguma coisa sobre você, nos stories dele. E aí eu falei, não conheço esse cara, deixa eu conhecer quem é esse cara. Eu sou curioso, assim, né? Deixa eu conhecer quem é esse cara. Cara, eu te conheci e curti muito, principalmente que você tinha uma postura muito centrada. E eu sempre vi em você um cara muito papo reto. Você não é um cara que faz muita firula, muito malabarismo, magia. Não, você é um cara papo reto. Cara, é assim que funciona, é assim que eu faço, se você fizer assim vai dar certo. E aí, quando você lançou a mentoria, eu falei, cara, tá aí a oportunidade de conhecer um universo que eu não conheço, principalmente porque você ventilava naquela oportunidade de falar para o mercado Latam, que é um mercado que sempre me interessou, um mercado que eu sempre acompanhei de longe, e aí não conhecer ninguém que fazia esse mercado e tinha segurança de falar, faz isso que vai dar certo, e você foi esse cara que me abriu essa oportunidade, eu decidi entrar e estudar o teu material, também pela base de YouTube Ads que você trouxe, né, e trazia, e cara, para mim foi uma virada de chave muito grande. Show de bola, cara. Então, basicamente, tu começou lá em 2013, 2019 uma virada, 2021 outra, e aí, então, isso daí já era 2022? Em 2022, quando eu te conheci talvez ali no primeiro trimestre, né? E aí, quando você lança a mentoria, eu entro e começo a assistir teus materiais. Show. E o que te chamava atenção para ir para o mercado, por exemplo, né, de infoprodutos, PLRs, Latam, e deixar um pouco de lado ali o que tu estava fazendo, né, na parte das consultorias nessa época, era isso? Exato, nessa época eu estava dando as consultorias. O que me motivou, cara, foi que com uma estrutura enxuta, basicamente eu e alguns freelas, eu conseguia construir um negócio que faturava bem, que não me exigia a complexidade de ter 15 funcionários e 60 clientes. De não ter vida, que naquela altura eu não tinha vida. Né? Eu acordava desesperado pensando, meu Deus, o que vai dar errado hoje? E com essa estrutura, não. Eu mesmo operava as campanhas, eu mesmo fazia muita coisa. O que eu não sabia fazer, eu trazia algum freela que providenciava para mim. Então, isso me deu mais qualidade de vida. A resposta é essa. Top. Então, basicamente, de novo, tu dá um passo em busca da liberdade, que foi o que tu tentou fazer quando tu saiu do Banco do Brasil e começou a empreender ali nos teus negócios, na tua agência e tal. Exato, sem ser refém de nenhuma estrutura engessada. Top. E aí, como é que foi? Lançou oferta? Como é que foi aí essa parte de aplicar, né, o que tu estava vendo ali dentro da mentoria? Acabou que eu não criei um produto próprio, mas o que eu aprendi na mentoria, eu comecei a aplicar nos clientes que eu já tinha. Tinha clientes no nicho de nutrição, no nicho de inglês, no nicho de desenvolvimento pessoal, e eu comecei a replicar aquilo que eu aprendia contigo nos projetos desses meus clientes, e a gente foi conseguindo escalar passo a passo. Show. Então, basicamente, em vez de tu pegar e criar o teu próprio produto com o que tu estava vendo lá, tu começou a aplicar dentro dos teus próprios clientes, que fazia sentido tu dar esse próximo passo ali para eles, né? Mostrar, dá para fazer isso. E isso voltado para o perpétuo ou para lançamento? Isso voltado para o perpétuo. Isso já no modelo 100% de perpétuo. E como é que foi os resultados aí, assim, conseguiu aumentar os resultados? De que forma? O que foi uma boa virada de chave, assim? Cara, a grande virada de chave foi, curiosamente ou não, o YouTube. A gente investiu mais no YouTube, que tinha ali pra gente um custo menor, e a gente conseguir saltar aí na casa de 20, 30 mil de faturamento por mês para 70, e com um projeto batendo 6 dígitos por mês. Então, basicamente, antes tu fazia só Facebook. Exato. Isso? Só Facebook para lançamentos e perpétuo, só Facebook. Para negócios locais eu fazia Google Ads, mas para lançamentos perpétuos só Facebook.
e aí depois da mentoria contigo, eu trago isso para o YouTube também, que é hoje a nossa grande prioridade. E tu teve alguma dificuldade aí de começar a aplicar no YouTube? Como é que foi essa transição? Tu nunca tinha rodado o YouTube antes? Eu já tinha estudado, tá, confesso, mas eu nunca tinha aplicado. Uhum. Até porque na grande maioria dos cursos de tráfego isso não é uma ênfase, né? É só a galera dar um overview. E aí eu gostei da praticidade. Você descomplicou muito o YouTube, pelo menos para mim. Eu achei muito didático, fez sentido para mim a forma como você ensinou. Eu falei, cara, não é esse bicho de 7 cabeças. E do jeito que ele ensina, eu vou replicar. E aí eu repliquei e para mim deu super bom. Basicamente, tu replicou o que estava ali na mentoria para os teus clientes, e aí os resultados, assim, o melhor case foi esse que tu falou que estava batendo 30 e foi para uns 70k? Na verdade, a gente tinha um que estava batendo 40, 45 e a gente conseguiu bater 120. Passou de Top, mês? Mês. Show, isso daí agenciado por você? Isso, agenciado Legal. por mim. Eram clientes que já estavam comigo, e que quando eu fiz a mentoria, eu levei essa ideia, eu falei, tô com uma mentoria aqui, dá pra gente escalar isso no YouTube também. Vamos, os clientes, vamos. E a gente foi e conseguimos bater esse resultado. Show, cara. De forma parabéns. consistente, né, e lucrativa, que é o mais importante. Sim, com certeza. A gente pensa agora, para 2023, escalar esses mesmos produtos em Latam. Porque são produtos replicáveis, né, de inglês, de nutrição, de desenvolvimento pessoal, super possível de replicar em Latam agora. Sim, é uma boa ideia. E aí, a pergunta é, tu conseguiu alcançar o teu objetivo depois de aplicar o que veio ali, né, da mentoria para os seus clientes e tal? Tu conseguiu alcançar o teu objetivo inicial, que era ter mais essa liberdade de fato? Como é que foi essa transição aí? Cara, na verdade, a mentoria ela superou as minhas expectativas, sendo bem sincero. Porque, na verdade, eu entrei querendo aprender mais sobre PLR, aprender mais sobre o YouTube, mas a forma como você traz ali aquele embasamento forte de copy, de VSL, o próprio mercado Latam que você descortinou diante dos meus olhos, dos outros mentorados, isso era uma coisa que me surpreendeu, de verdade. A entrega, o grupo, as respostas, a interação no grupo. Eu senti que foi uma galera de muito alto nível, transbordando, compartilhando, ajudando, servindo. O próprio suporte da Bruna. E mais para o final da mentoria, você traz também aquelas trilhas para quem estava perdido. Aquilo ali também me fez revisitar alguns conteúdos que eu tinha deixado passado batido na mentoria e falei, putz, por que eu não vi isso antes? Estava disponível e eu não vi. Então, até o insight de fazer o resgate dos que estavam perdidos, ficaram para trás, me ajudou a revisitar alguns conteúdos que me ajudaram a apertar alguns parafusos na nossa operação. Pô, muito massa, cara. Foi uma sacada assim, que eu tive de fazer esses dois programas, né? O Resgate dos Iniciantes e o Acelerador Milionário, exatamente para isso. Eu pensei, cara, o Resgate dos Iniciantes vai servir para aquela galera que teve algum problema no meio, que sempre tem, né? Você tenta se programar, né? Muitas pessoas tentam se programar ali, mas acabam que, por alguma razão, alguma coisa da vida que está acontecendo, são pessoas do outro lado, ela não conseguiu aplicar exatamente naquela ordem, e ela está se sentindo ali um pouco desmotivada e tal. E foi muito legal, eu recebi muito feedback legal, positivo. Teve até o Glenn, que ele não estava conseguindo vender ali, ele estava meio desacreditado, não estava colocando muito em prática, e ele entrou no projeto e depois ele começou a fazer ali 20, 30 mil reais sozinho, da casa dele lá do interior, moleque de 18 anos, 19 anos, eu acho. Então foi muito massa isso. E a minha ideia também era para fazer exatamente isso, sabe? Pegar aquela galera que mesmo que está tendo resultado, mas que vem para a aula e que faz esse overview. E, cara, olha, tem esse material, tem esse é importante por causa disso, nessa ordem, e aí fazer com que faça volte lá, né, e revisite ali as aulas que já passaram, porque em momentos diferentes você vai absorver coisas diferentes, né? Então, se você está ali num momento do seu negócio, muitas vezes você está focado em uma coisa, preciso aprender isso, preciso resolver esse problema. Mas quando você passa por esse problema, daí você ouve de novo
nossa, isso daqui eu deixei passar. Aí você volta lá e conserta alguma coisa ou ajusta uns parafusos ali, e isso faz com que o seu negócio dê mais um salto para frente, né? Então, isso daí realmente foi algo bem massa mesmo. Recebi muito feedback interessante, tanto do resgate dos iniciantes, quanto do acelerador milionário também, para a galera escalar ainda mais a sua operação. Tem também o Thiago ali, acho que você deve ter ouvido falar ali dele, né? Ele tá falando, sim, conversando bastante aí com a gente e tal. Eu tava lá com vocês no evento, que a gente conseguiu acelerar muito os resultados dele ali, escalar. Agora ele conseguiu bater aí a meta dos 10k dólares dia, e utilizando isso que a gente utiliza, que a gente buscou trazer dentro da mentoria, que é masterizar o ponto forte de todos. Então, a gente teve até a aula dos alunos, né, que a gente subiu lá para vocês, o grupo muito forte, como você falou, porque eu acho que isso é muito importante, de você conseguir trazer todos para um objetivo. Todo mundo está ali buscando a liberdade, buscando enriquecer, buscando ganhar mais dinheiro. Então, por que a gente não pode compartilhar um com os outros, com o outro, né, para a gente crescer mais rápido? Isso que eu venho buscando trazer dentro dos meus produtos aí também. Fico super feliz que você viu isso, curtiu e que aplicou e também que deu resultado para você. Sim, cara, foi uma baita sacada, porque para mim serviu muito como lembrete de revisar algumas aulas. Show, cara, top. E, cara, me conta aí, então, o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível aí depois dessa sua transição? Cara, hoje eu trabalho de onde eu quero, quando eu quero, como eu quero. Hoje eu estou aqui no Sul, vim passear com a minha família, então, enquanto eles estão dormindo na parte da manhã ou à noite, eu dou uma trabalhada, depois desfruto do dia com eles. Daqui a pouco a gente vai para uma viagem internacional, conhecer 2 países. Então, hoje eu tenho a liberdade geográfica, a liberdade de tempo e a liberdade financeira que eu sempre sonhei. E graças a você, agora mais próximo de ampliar essa liberdade a partir do momento que, de fato, eu começar a dominar a performance de venda de produtos e serviços digitais na Latam. Top, cara. Pode contar comigo aí para a gente escalar esse rolê aí para o Latam agora, que tem muito mercado para lá. É um mercado que está extremamente virgem, né? Uma mata gigante que a gente tem ali para explorar. E felizmente aqui no Brasil a gente já passou por várias etapas, né? Já estamos um pouco mais à frente aí o nosso mercado na maior parte dos nichos aí do que o mercado Latam. Então é uma oportunidade muito boa, com países muito compradores, sem boleto, sem Pix, então pagando em dólar, compra no cartão, pagando em dólar, recebendo em dólar, todo mundo cai no seu upsell, porque lá o pagamento é em cartão, né? Então é um mercado, cara, que é absurdamente muito interessante, tanto por receber em dólar, quanto também pelo CPM mais barato. Então o teu custo por mídia sendo mais barato, recebendo em dólar, 5 vezes mais. Isso faz com que você tenha ali um gap muito bom para você aproveitar e conseguir escalar isso, né? Então, cara, faz isso mesmo, coloca isso aí como pauta aí para esse primeiro semestre, vocês conseguirem levar, e pode contar comigo para te ajudar aí no que for preciso para a gente escalar esse rolê aí pro Latam agora. Tamo junto demais, mestre. Te agradeço muito por abrir e tomar essa decisão de transbordar o teu conhecimento, a tua expertise, o teu know-how com a tua audiência. E muito feliz aí também com a decisão que eu tomei de entrar na sua mentoria, que foi uma das melhores decisões que eu tomei em 2022. Obrigadão aí pelo feedback, e foi um prazer lá te entregar as plaquinhas, né? A plaquinha aí de R$1 milhão. Foram as primeiras ou já tem outras aí? Não, foram as primeiras. Ah, que massa, cara. E agora no próximo evento vamos lá buscar de 5 milhões, hein? De 5 ou 10 milhões, estamos na meta aí para buscar. Top, vamos lá então, próximo evento é isso. Então, cara, agora para a gente finalizar então, para quem tem alguma dúvida aí sobre a mentoria, o que você falaria, você daria um conselho, o que você diria aí para quem está em dúvida agora de entrar na mentoria? Cara, se você está em dúvida de entrar na mentoria do Ítalo, a única coisa que eu posso te falar assim, entra nos primeiros 10 minutos. Não pensa 2 vezes, porque de fato, se você aplicar o que ele ensinar, cara, você vai ter resultado. Você vai ter resultado porque está muito mastigado, está muito prático, está muito acessível. Só não tem resultado quem não aplica de verdade o que é ensinado lá. Se tem dúvida, coloca no suporte, o suporte ajuda, orienta, a comunidade se mobiliza para te ajudar. Então, não pensa 2 vezes não, porque às vezes você deixa de investir na mentoria e vai investir em outras coisas que não vão te trazer 1% do resultado que se você aplicar a mentoria, você vai ter, de forma exponencial.
Top demais. Muito obrigado aí, mano. Tamo junto, então. Foi um prazer te receber aqui, compartilhar um pouco da sua história. E tamo junto, vamos escalar esse rolê aí. É nóis. Valeu. Obrigado, Ítalo. Abraço. Tamo junto, abraço aí.